Hoje eu vou te contar por que você não tem dinheiro. Vem comigo que essa resposta vai ser certeira na sua vida. Vem! Eu sou Amanda Iano, arquiteta de decisões, e hoje a gente vai conversar o porquê você não tem dinheiro, qual é a resposta mágica para esse problema. A resposta mágica, ela se chama FOMO. Então, o que é o FOMO? FOMO é Fear of Missing Out. A gente escuta esse termo bastante quando a gente está falando muito de marketing, por exemplo, e a gente vai falar umas coisinhas aqui sobre isso também. Mas a gente tem esse fear, né? Ou seja, o medo de perder aquilo que está acontecendo. E acontecer o que com a gente? A gente ser excluído, a gente ficar com a sensação de que não pertence a determinado grupo, que não pertence a determinada sociedade ou a determinado coletivo de pessoas que a gente queria fazer parte. E aí o que a gente faz? A gente compra. A gente compra e a gente compra sem a menor consciência do que a gente está comprando. E esse é o problema. O problema não é gastar dinheiro, gente. O problema não é só isso. O problema é a gente gastar sem ter consciência e sem ter estratégia nesse gasto. Então a gente vê muito as pessoas falando quando estão falando de finanças, de organização financeira, na questão da economia e tal. E aqui o foco não é a gente só falar sobre economia, em algum momento a gente vai falar também um pouquinho sobre economia, mas é a gente continuar tendo a vida que a gente tem, a vida que a gente se sente confortável tendo, mas tendo consciência e estratégia da onde tá indo, para onde está indo o nosso dinheiro, né? E como a gente está gastando. E o FOMO, o Fear of Missing Out, é algo que você não percebe. É um gatilhozinho assim, ó, que acontece e você não tem consciência, acontece lá no seu inconsciente. Sim, gente, sim. A gente vai falar aqui algum dia sobre Sistema 1, Sistema 2, né, do Dan Kahneman, que foi o cara que ganhou o Nobel em 2002, e que esse fear, esse medo da gente perder, ele tá dentro do sistema 1, ele é automático, a gente não tem consciência. Quando a gente foi ver, já foi, a gente não sabe nem porquê. Sabe aquelas coisas que você se pergunta assim, nossa, mas por que eu fiz isso? Não faz o menor sentido? Aí, né? E nós temos, como seres sociais, necessidades sociais, necessidade da gente sentir pertencente a determinado grupo. E é óbvio que para algumas pessoas isso vai ser mais forte do que para outras, por questões pessoais, por questões da própria história, por questões genéticas, por questões de valores, enfim, por questões inconscientes, né, da história que essa pessoa viveu e o que ela tem na cabeça dela, né, de afeto, de entendimento sobre ela, de percepção da sua própria estima, enfim, são muitos fatores, mas eu quero conversar com você e assim, deixar com um negocinho, sabe? E te trazer um questionamento, uma provocação, para ver se você não tem gastado só por causa desse FOMO. Bom, então a primeira questão que eu queria trazer é justamente a questão do grupo, né? A gente quer participar de um grupo, então eu vou te perguntar, que grupo você acha legal? O grupo da blogueira? O grupo do intelectual? O grupo do futebol? O grupo do funk? O grupo... Não importa, né? Aqui a gente não tá julgando se um grupo é melhor que o outro, se um é mais culto que o outro, se um é mais bonito que o outro, não importa. Aqui o que importa é o que você acha bonito, porque muitas vezes a gente vai querer o que a gente acha bonito pra gente, e aí a gente vai, sem pensar, sem ter estratégia, sem ser racional, a gente vai querer entrar para esse grupo, vai pedir, pelo amor de Deus, me deixa participar. E muitas vezes a participação desse grupo é uma brusinha, ou então é um livro, ou então é um curso, ou então é um skate, enfim, né? Um carro, uma casa, joia, bolsa. Tem coisas muito caras para a gente poder fazer parte desse grupo, né? E aí é interessante você pensar a respeito, porque quando você for fazer uma compra, na próxima vez, talvez o fato de você já ter pensado sobre isso faça com que você repense e pergunte, nossa, será que eu tô precisando disso? Será que eu preciso comprar isso agora? Será que não dá pra gente ter uma estratégia para fazer essa compra de uma maneira melhor, utilizando pontos, comprando pela internet, usando alguns sites, enfim, alguns cartões de créditos específicos que vão me dar maiores benefícios? Será? Então, é importante que você questione e pense sobre em que grupo você quer ser vista, com que grupo você gosta
de se sentir parte e se sentir um pouco espelho desse grupo. A segunda questão que eu quero conversar com você é uma questão que está totalmente relacionada ao FOMO, né? Então a gente falou do Fear of Missing Out, o medo de perder por a gente não se sentir participante de um grupo, e agora vem o medo só de perder. Seres humanos detestam perder, detestam. Então assim, olha, vamos supor que essa almofada até agora ela não fosse minha. Mas aí alguém chega e fala assim, tô, pra você. Aí eu quero. Se alguém pegar, se eu perder, eu vou ficar com um sentimento muito ruim. Há 2 minutos eu não tinha almofada e eu nem sabia que ela existia e tava tudo bem. Mas agora que eu sei, eu quero, é minha, né? Então a gente tem esse viés da perda, a gente não suporta a perda. Então, muitas vezes o nosso FOMO está relacionado a esse sentimento do eu não quero perder. Exemplo, vamos supor que saiu uma nova coleção de uma loja que você gosta. Você não quer perder aquela roupa, você não quer perder aquele movimento, porque além de você se sentir fora do grupo, você vai ficar se sentindo chateada, porque o sentimento de perda, ele traz uma certa angústia, uma certa tristeza. Você não quer passar por isso, então você vai lá e compra, tá? Então também é interessante a gente observar esse viés. A terceira coisa que está relacionada às outras duas é a gente gastar por impulso. Então eu tô falando aqui, ó, vamos pensar, vamos questionar, será que não tem o melhor jeito de gastar? Será que eu não tô querendo fazer parte do grupo? Por quê? Porque a gente vai fazer no impulso. Então pensa no FOMO, o Fear of Missing Out, o medo de perder o que tá acontecendo. A internet lá, acontecendo várias coisas muito rápidas, uma em cima da outra, e aí você fala, meu Deus, se não for agora não vai ser, se não for agora não vai ser, e aí você vai lá e compra por impulso, você gasta seu dinheiro por impulso. Então, é fundamental que a gente observe tanto a questão da participação do grupo, quanto a questão da perda, desse viés, né? Como é que a gente se sente perdendo alguma coisa, se a gente não suporta, né? Suporta no sentido de aguentar mesmo, perder, e por que a gente não suporta? Às vezes é uma questão emocional que a gente não sabe lidar, às vezes a gente precisa de uma terapia, às vezes a gente precisa de algum processo de desenvolvimento pessoal para entender por que a gente não consegue suportar essa perda, né? Então, às vezes a gente tem uma questão infantil de uma criança nossa que ainda mora dentro da gente, né? E que a gente ainda não sabe lidar, uma questão de falta de maturidade, de responsabilidade. E isso não é um julgamento, é uma questão que a gente precisa assumir muitas vezes pra gente tratar, né? Porque às vezes no impulso de querer pertencer ou no impulso de achar que vai perder e não quer sentir a dor, não quer suportar a angústia, a gente vai lá e gasta. E a vida, gente, deixa eu contar, a vida é isso aqui, ó, um sobe, desce, sobe, desce. E às vezes a gente vai lidar com a angústia assim, a gente precisa se manter nesse lugar, se suportar nesse lugar, passar por essa emoção e sair do outro lado. Enquanto a gente não passa por essa emoção, a gente fica se distraindo com coisas, e a compra é uma distração incrível, maravilhosa, a gente não aprende, né, a ultrapassar essa emoção que a gente não quer sentir, que a gente não gosta de sentir, tá? E para finalizar, o quarto ponto dessa conversa aqui é que eu falei que eu ia falar de marketing. O que acontece? O marketing, ele sabe muito bem quais botões apertar em você. Ele sabe muito bem que você tem o Fear of Missing Out. Ele sabe que você quer participar do grupo ou que você não quer perder determinada coisa, sabe? Ele sabe disso. E aí o que ele faz? Ele usa gatilhos. É fundamental, gente, a gente colocar aqui uma observação que isso não é para demonizar o marketing, que todo marketing é ruim, que todo mundo não presta, nada disso, nada disso. Existe um marketing muito responsável, muito legal, e que faz com que coisas legais cheguem até nós, tá? Mas existe um marketing muito agressivo e que as pessoas só estão pensando em enriquecer e que elas vão querer enriquecer a qualquer custo e elas vão apertar esses botões em vocês, tá? Então, a gente tem a questão dos gatilhos. Os gatilhos são esses botões, né? São coisas que a gente vê e que despertam sentimentos, emoções em nós, e por conta disso a gente acaba agindo por maior impulso. Nessa coisa
do meu Deus, eu vou perder, meu Deus, eu não vou participar de algum grupo, muito do que você vê por aí é feito justamente para apertar esses botões e para fazer com que você acabe fazendo uma compra por impulso, que foi a terceira coisa que a gente conversou, mesmo se você não precisava, mesmo que você não quisesse. Então é muito fundamental também aprender e entender como funcionam esses gatilhos e perceber, né? Não é sempre que a gente vai perceber que esses gatilhos estão sendo disparados, por quê? Porque eles atuam no nosso sistema 1, então naquele sistema automático, numa coisa mais inconsciente. E aí, às vezes, até quando você traz pra consciência, você vem com aquela coisa, mas gente, por que eu comprei isso? Pra que eu gastei com isso? Eu nem queria tanto, eu nem gosto tanto dessa pessoa, né? Se, por exemplo, é um curso, nem queria. Então, é fundamental que a gente entenda sobre esses gatilhos para que a gente também crie uma malemolência, uma maturidade de entender o que está chegando até a gente, quais botões estão sendo apertados. É óbvio que o desenvolvimento pessoal, o entendimento das nossas faltas, né, daquilo que a gente sente de angústia, é muito importante a gente saber, porque é justamente aí nessas nossas faltas, nesses nossos buracos, que esses botões são mais apertados e apertados com mais facilidade. Bom, eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, não esquece de deixar seu comentário, seu like e se inscrever no canal para você receber sempre uma notificação que tiver um vídeo novo. Muito obrigada por ter chegado até aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo, até mais. Tchau, tchau!